O apurador, ele é o carro-chefe de uma empresa do jornalismo, sabe? Tudo cai na apuração. Então, assim, quem trabalha na apuração deve saber fazer a triagem do que vale e do que não vale matéria. Então, uma boa apuração, um bom caso, ele vai repercutir, ele vai ser reprisado nos outros jornais e, às vezes, rodar também até nos jornais de São Paulo, né, na rede. As redes sociais, elas são importantíssimas. O WhatsApp, por exemplo. Nós recebemos tudo, às vezes a nossa equipe não consegue chegar no local, já vem tudo pra gente. Já vem o endereço com o local completo, já vem a situação de momento. A rede social muito mais rápida agora, até mesmo do que os portais. Porque a Record trabalha muito com vídeos, ela dá mais atenção para vídeos. Não que as fotos sejam descartadas, mas a qualidade do vídeo, ela dá mais força para o VT. Como a responsabilidade do apurador ela é muito grande, eu já tenho que chegar na chefia com todas as informações, eu não posso gaguejar. Eu tenho que chegar certa e avisar, olha, acidente agora na Cristiano Machado, envolvendo um caminhão, 3 carros, 2 motos, tem tantas vítimas, né, fatais ou não. Quem vai atender a ocorrência? Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Guarda Municipal? Então a gente já tem que chegar com tudo para que a chefia desperte o interesse de mandar uma equipe. Que a apuração é que traz para mim as notícias, tudo o que está acontecendo, e aí a gente vê o peso e vale o quanto pesa, porque o telespectador ele é seletivo. Eu não vou colocar aí 10 buchas de maconha que foram apreendidas em um determinado bairro. Então a gente vai sentar, vai conversar, trocar uma ideia. Se tiver algum diferencial, alguma coisa que chame atenção e que tenha peso de notícia, aí a gente vai com a equipe para lá. A gente, na produção, prepara as matérias que vão ao ar. Tudo que não é imediatamente um factual, né? No factual acontece algo na cidade, alguma ocorrência policial de destaque, por exemplo. A produção a gente traz pautas mais produzidas, né? Então a gente pode partir desse factual e ampliar aquele assunto, ou alguma ideia de pauta, algo que você vê na cidade, porque não adianta nada eu apurar uma história que já está na casa e ninguém falou, sabe? E a produção também sempre está em contato, sempre mantém esse contato com a apuração, se cerca de todas aquelas informações e se aquilo realmente valer uma história, a gente escreve um roteiro para o repórter, basicamente. A reunião de pauta é basicamente para a gente definir hoje o que é assunto no dia no MG Record. Então ali a gente já define quais são os principais assuntos do dia. Eu não participo dessa reunião de pauta, essa reunião de pauta ela é feita pelos chefes da manhã e quando eu chego eu faço uma reunião de repasse com esses chefes. Eles repassam com a gente o que foi definido, né, na reunião de pauta da manhã e quais são os assuntos que a gente vai repercutir, que é a reunião geralmente que a gente fala que é a reunião de repasse. Então eu já vou para maquiagem, porque eu tenho pouco tempo para me maquiar. Hoje o meu dia começa com as entradas ao vivo para o Balanço Geral. Então eu fico lá até mais ou menos umas 2h30 da tarde, agora vai dar meio-dia. Então de meio-dia a 2h30 lá em cima. Depois eu devo pegar uma pauta e aí o deadline é até o horário da minha pauta, não sei, deve ser umas 3 horas da tarde. Então deve ser até às 4h30, tem que estar aqui de volta. Então a gente tem que estar centrado para dominar tudo, porque a gente tem que estar sabendo que repórter que está na rua, que horas ele tem que chegar, que horas que o mochilinho tem que ser deslocado, editor que fica cobrando porque ele precisa ser ágil também com o material para poder entrar. O chefe de reportagem é basicamente o braço direito do editor-chefe.
ele tá ali diretamente com os repórteres, né, tendo uma ideia do que está acontecendo na rua. Então eu não fico cobrando os repórteres o que está acontecendo, se eles já fecharam o texto, se os deslocamentos estão dando certo. Essa é a função do chefe de reportagem. Basicamente, assim, de uma forma resumida, é assim: os repórteres vão para a rua, fazem as reportagens, e aí tem uma pauta que ele segue. Depois que ele começou, ou mesmo antes, a gente troca ideia do foco, qual que é a ideia da matéria. E aí a gente discute um pouquinho e na rua o repórter vai ligando, a gente vai conversando durante a tarde toda, dando um feedback das coisas que estão rendendo. Deu certo, não deu certo. Se às vezes a matéria precisa de uma arte, que são aqueles números, aquelas telas cheias, assim, que facilitam na interpretação de números, ou que ela precise passar o texto da passagem para a gente conferir o português, para a gente conferir se tá legal o texto mesmo. O que acontece? As matérias chegam super em cima da hora, a gente tem pouco tempo para decupar um material, quer dizer, o que o público vê tem aí 1 minuto e meio, 2 minutos, quando a matéria vale muito a pena, 3, 4 minutos estourando. Então o desafio do tempo é enorme, porque a gente tem que conciliar o tempo com a qualidade de trabalho. Chega aqui, a gente trabalha em dupla. Tem o editor de texto e o editor de imagem. O editor de texto normalmente preocupa em selecionar o que vai ser dito, tanto na voz do repórter quanto das pessoas entrevistadas. E o editor de imagem, ele é responsável por toda a parte visual da matéria. É importante aqui a gente estar atento aos detalhes. O detalhe aqui faz toda a diferença. Na época da edição, há uns anos atrás, eu cheguei a pegar o Matic e Betacam, que são outros sistemas, né, que a gente usava para captar as imagens. E a edição era com fita. Então, por exemplo, não é como hoje, a gente pega um disco, ingesta e com esse material ingestado a gente, quase que um computador mesmo, né, a gente faz tudo, a edição via computador. Não, a gente pegava essas fitas, então cada imagem era capturada na fita, cada matéria. A gente tinha que rebobinar a fita, eu quero essa imagem, eu quero essa entrevista, essa sonora. No MG Record, especificamente, a gente tem um quadro, vamos dizer assim, que é muito importante, que é o giro de notícias. A gente pega os principais assuntos de cada lugar e a gente faz um boletim com os repórteres. Já dá o lead logo de cara. E aí a gente recebe isso todos os dias. O MG Record, a leitura que a gente faz dele é que ele é um jornal resumo. Ele faz um resumo dos principais fatos que ocorreram, tanto em Belo Horizonte, região metropolitana, e no interior do estado. E quando esse material chega, geralmente o editor de texto, ele já esqueleta o VT, e muitas das vezes eu consigo acompanhar esse processo de esqueletar, de cobrir. Aí no Twitter é que você fica ali controlando o repórter que está no vivo, qual reportagem você vai exibir tal horário. Apesar do espelho estar pronto, às vezes você tem a necessidade de recolocar VT, de mudar a posição, de mudar a paginação. Então o editor-chefe ele está ali com toda essa flexibilidade, né? No Twitter a gente tem todas as outras emissoras e os jornais eles acabam indo mais ou menos no mesmo horário. Então é sempre bom você acompanhar tudo que as outras estão dando para saber se o jornal também está seguindo a mesma linha do que aconteceu no dia, se você não está deixando de dar nada importante. Antes do jornal, nós temos uma chamada que tem que ser gravada e temos também a escalada do jornal, que são os principais assuntos. Depois, gosto de saber do conteúdo das principais notícias para me preparar já em relação a isso. Mas não assisto os VTs, não antes do jornal. Eu faço questão de assisti-los no ar, para que eles sejam para mim também uma novidade, como é para o telespectador. A partir da paginação, eu leio todas as cabeças, porque sempre quando a gente lê primeiro, a gente corre um risco muito grande de errar, né? Então, para evitar erro, é claro que a gente acaba
ser humano acaba errando, gaguejando uma coisa ou outra, mas para evitar erros eu leio todas as cabeças, às vezes mais de uma vez, para não ser pego de surpresa, né? Tem um jornal no ar antes, que é o Cidade Alerta, então eu fico ligado também para ver se tem alguma coisa que pode me ajudar. E quando vai chegando o momento, você vai ficando meio nervoso, mas vai aprendendo a lidar. E eu acho que também que se você não ficar nervoso, se não tiver esse tesão mesmo, não vale a pena, não tem sentido. Olá, muito boa noite, meus queridos, minhas queridas das minhas Minas Gerais. Eu peço licença para entrar na sua casa e agora eu quero que você pare tudo o que está fazendo para conferir os destaques do MG Record. Aqueles 50 pés de couve se transformaram nessa plantação aqui. Hoje, o seu João acredita que tem em torno de 500 pés de couve. E muito mais que isso, né, seu João? São vários tipos de plantas que o senhor tem aqui. Muito bom estar com você. A partir da semana que vem, de segunda-feira, nosso querido Carlos Viana está de volta das férias. Uma boa noite para toda Minas Gerais. Nossa Senhora, o desafio é enorme, né? A gente terminou o jornal agora, por exemplo, né? Meu coração ainda está palpitando de tanta correria que a gente faz, que a gente tem para conseguir colocar o jornal no ar, né? Então a gente corre contra o tempo porque a gente vem atrás de um outro jornal. A sensação é de dever cumprido. Tipo, até aqui nós atualizamos o tempo que eu tive de MG Record, nós conseguimos atualizar as notícias de momento, mas outras notícias as pessoas continuam acompanhando ao longo da programação, porque não para.